Boa noite a todos, obrigado. Obrigado por assistir a essas conferências. Estamos aqui novamente para passar o tema que ontem tivemos problema aqui com as configurações aqui do aplicativo. Foi um erro de nossa parte e que tiveram partes do vídeo que ficou sem som. Excluímos o microfone aqui de uma cena. Foi um equívoco nosso e pedimos desculpas, porém estamos aqui novamente para corrigir, para levar esse tema, o mundo das relações, tema número 26 do curso de conhecimento de si mesmo, fase A. Então, este temário está organizado de forma consciente por seres de consciência desperta. Tem o fim de nos levar ao despertar da consciência. Então, a ordem, o conteúdo, a ordem que está organizado é a ordem correta, é o conteúdo necessário para que cada um de nós, ao descobrir, ao entender a razão da nossa existência, cada um de nós possa trabalhar sobre si e assim cumprir com a razão da existência. Porque quase que 100% da humanidade ignora a razão da sua existência. Então, estes ensinamentos dos 4 pilares nos levam a reencontrar esse objetivo e nos dão as chaves, as técnicas para alcançar esse objetivo. Então, o mundo das relações vai nos dar dicas para que nós possamos organizar a nossa máquina humana, organizar a nossa psique e assim trabalhar de acordo com o necessário e alcançar os objetivos, que é o despertar da consciência, que é a reunião com o nosso ser, com o nosso real ser. Então, o mundo das relações está relacionado a nós e aos 3 aspectos em que nós nos relacionamos. Então, nós estamos relacionados, temos o primeiro tipo de relação é a relação com o corpo físico. O segundo é com o planeta, com o mundo externo, com o mundo exterior, é a vida social. Então, para a maioria das pessoas, ou quase 100% de nós, nós nos preocupamos só com esses 2 tipos de relação. Porém, existe um terceiro tipo, que é a relação conosco mesmo. É com o nosso mundo interior. Então, isso nós vamos estudar um pouco para termos como refletir e então compreender. Então, a relação com o corpo físico, nós nos relacionamos com o corpo físico de uma forma equivocada. Quando esse corpo físico está enfrentando qualquer problema, qualquer anormalidade, qualquer doença, simples ou complicada, nós nos preocupamos, nós ficamos aflitos e queremos resolver isso. Queremos adquirir a saúde ou readquirir a saúde. Então, a relação com o corpo físico se dá em relação à saúde. E então, qualquer
qualquer anormalidade que nós sinta, nós nos preocupamos. Ficamos tristes e queremos melhorar. Então, porém, esse corpo, devido à sua complicação, devido à sua a organização interna do corpo, partes deste corpo funcionam com coisas físicas e partes são etéricas. Então, a própria ciência não conhece o corpo físico a fundo, totalmente. Na verdade, se conhece a parte palpável, que se pode perceber através dos 5 sentidos. Porém, existe algo mais no nosso corpo físico que não é possível perceber com exames de 5 sentidos, exames laboratoriais, mesmo que sejam por microscópios, não se consegue ver além do físico. Então, a própria ciência não conhece a complexidade do corpo físico. Então, esse aspecto fica ainda muito a desejar. A nossa relação com o corpo físico fica a desejar. Esse corpo físico é um instrumento que nós temos, que nos deram ou nos emprestaram, para fazer um trabalho, para fazer este trabalho de conhecimento de si mesmo. Sem este corpo físico, nós não teríamos como fazer esse trabalho. Então, é um veículo, é um transformador de energias. Através desse corpo físico, nós podemos trabalhar com os 3 fatores e com o nascimento e criar os nossos corpos internos, nascer. Porém, é necessário que esse corpo tenha saúde, que ele funcione aos contentos, como se diz. Então, isso depende de como nós nos relacionamos com esse corpo. Se nós lhe damos alimentos adequados, se nós ingerimos coisas que prejudicam, como bebida alcoólica, drogas, então nós estamos nos relacionando mal com o corpo físico. E, por consequência, temos enfermidades, temos doenças. Então, esse aspecto é um aspecto que nos preocupa. Realmente, quando alguém está com alguma enfermidade, fica preocupada e corre atrás de médicos, atrás de medicamentos, atrás de resolver esse problema. Então, é um tipo de relação e que nós precisamos rever essa relação com o nosso corpo físico. Esse corpo nos permitirá nascer, permitirá fazer um trabalho superior sobre nós. É necessário nós estar aqui com esse corpo para fazer esse trabalho. Então, nós precisamos cuidar desse corpo de uma forma que seja possível, então, fazer esse trabalho. E temos o segundo aspecto, nos relacionar com o planeta. Com o planeta
e com o mundo exterior. É o mundo exterior. Então, o corpo físico é exterior. O corpo físico é uma relação é de forma externa. É externa a nós. Então, como o planeta também é externo, nós precisamos nos relacionar com o próprio planeta, com a ecologia, com a natureza, com os animais. Precisamos ter uma convivência pacífica, uma convivência e colaborar para que funcione de acordo com o projeto da natureza. Então, nós temos a nossa vida social. Nós nos preocupamos com a nossa vida social. Com emprego, com família, com escola. E se nós nos relacionamos mal nessa vida social, no trabalho, na família, nós vamos ter problema, vamos ter transtornos, vamos talvez perder o emprego, talvez perder a família, por nos relacionar mal com o mundo exterior, com o planeta e com o mundo exterior, devido a esse mau relacionamento nesse aspecto. Então, nos complica a nossa vida social, a nossa existência. Então, teremos talvez problemas de renda, e a nossa receita, por perder o emprego, por talvez uma briga no trabalho, ou a briga em qualquer lugar que seja, um desentendimento devido aos defeitos psicológicos que nós permitimos que eles reajam de forma mecânica, de forma brutal. Então, essa reação provoca esses problemas e desestabiliza a nossa existência. Então, isso tudo tem uma origem dentro de nós, tem origem nesses nossos defeitos psicológicos, na nossa psique. A origem a causa está aqui, está nessa nossa psique, porque o nosso ser está fracionado e aprisionado pelos defeitos psicológicos. Nós temos 7 pecados capitais, 7 cabeças de legião, e que se manifestam de forma sutil, mais ou menos sutil, através dessa nossa psique, através dos pensamentos, através da nossa fala, através dos nossos movimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos, enfim, esses defeitos se expressam através dos 5 centros inferiores da máquina humana, que é o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual inferiores e o centro motor, que é o centro da fala e dos movimentos. Então, se nós permitirmos que esses defeitos se expressem através desses centros, nós estamos servindo ao ego, estamos servindo ao defeito, aos defeitos. Nós nos entregamos a esses defeitos
que fazem e desfazem ao seu bel prazer, como se diz. Então, isto provoca, então, um mau relacionamento com o nosso corpo físico e um mau relacionamento com o planeta, com o mundo exterior, com a vida social, o trabalho, a família, essas coisas que envolvem a nossa existência. Porém, é necessário perceber que há outro aspecto de relacionamento que nós não damos valor. Nós nem nos damos conta que existe esse terceiro aspecto, que é a relação conosco mesmo. Ou seja, com as partes internas do nosso ser, com o nosso próprio ser. Porque nós não somos apenas este corpo físico. Nós temos internamente, temos uma essência. Então, essa essência tem princípios superiores. E nós somos enviados a este planeta para fazer um trabalho, para fazer este trabalho. Porém, se nós nos limitamos a buscar relacionar bem com esses dois aspectos, esses dois primeiros aspectos, e esquecemos desse terceiro aspecto, que é a relação conosco mesmo, com as partes do nosso ser, do nosso real ser, isso é lógico que esses dois aspectos vão fracassar, vai ser negativo. Então, para ver esse relacionamento e trabalhar sobre ele, é preciso auto-observar. Nos auto-observar para ver os eus, para ver a manifestação dos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos se expressam através da máquina humana, através de nós, através dos pensamentos, através dos sentimentos, das emoções, dos desejos, e através da fala, através dos movimentos. Eles ocupam a máquina humana se nós permitir que eles ocupem, que eles usem, que eles façam esse mau uso da máquina humana. Então, isso provoca os problemas na vida social, provoca os problemas no nosso corpo físico. Então, é preciso observar e descobrir quando um defeito está atuando ou está querendo atuar e apelar à nossa Mãe Divina para que ela elimine esse defeito. Então, é através da morte psicológica, através da eliminação do defeito psicológico, que nós vamos, então, melhorar, nos relacionar com as partes do nosso ser e vamos melhorar, modificar a nossa relação com o mundo exterior, com o planeta e com o nosso corpo físico. Então, esse trabalho, o fato de nós começar a trabalhar com essa auto-observação e percebendo os defeitos psicológicos e pedindo a morte, nós vamos sentir essa diferença, nós vamos sentir essa melhora interna, esse conforto. Nós vamos sentir um conforto, uma satisfação interior e vai surgir em nós o desejo, a vontade
por compartilhar esse ensinamento com a humanidade. Então, isso é um sacrifício pela humanidade. E isso vai começar a nascer quando se comece a trabalhar com a autoobservação. Observar a nossa psique, observar o que está acontecendo na nossa psique, na nossa máquina humana. Refletir sobre o que nós estamos pensando, o que estamos sentindo, e transformar as impressões. Transformar as impressões para não nos identificar com os problemas da vida diária, com os problemas da vida social. Não nos abalar, para que esses problemas, para que esses acontecimentos não nos abalem. Então, é preciso transformar as impressões. Uma impressão nós transformamos com uma reflexão. Quando acontece qualquer transtorno, qualquer dificuldade, nós podemos refletir dessa forma. Nós sabemos que problemas existem. Porém, será que esse problema que eu estou vivendo agora é o pior problema que eu vou viver nesta minha existência, na minha vida? Se for o pior, está até bom. E isso transforma a impressão. Transforma essa impressão que nós temos que nos abala, que quer nos abalar. Como, por exemplo, ontem, a conferência aqui não funcionou, não saiu. Foi perdida. Então, nós refletimos da seguinte forma. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que nós cometemos um erro aqui. Porém, será a última? Se for a última, está ótimo, está maravilhoso. Porque isso pode acontecer novamente. Então, estejamos preparados psicologicamente para enfrentar os problemas, para enfrentar as adversidades. Porque é justamente nas adversidades que nós vamos poder nos autoconhecer. Porque se fosse uma maravilha, se tudo fosse uma maravilha, seria fácil demais. Então, na vida, existem as adversidades, que são o exercício, que é onde nós vamos nos exercitar. Então, é aproveitar as adversidades para nos exercitar. Não nos identificar com os problemas, não nos identificar com os obstáculos. Refletindo, fazendo uma reflexão e transformando a impressão. Se refletir dessa forma, será então que esse problema que eu estou vivendo hoje, o problema que nós tivemos, refletir, será que este é o pior problema que eu vou enfrentar nesta vida? Então, aí já transforma a impressão, porque nós não sabemos o que está por acontecer. Nós não sabemos se virão problemas. Podemos saber, podemos desenvolver a capacidade de saber e nos prevenir contra os problemas, ou prevenir dos problemas. Porém, é necessário trabalhar sobre si, é necessário despertar a consciência para conhecer os problemas, conhecer o nosso próprio karma. Podemos
conhecer o nosso porvir e assim nos prevenir. Porém, no momento em que nós não temos essa faculdade, essa capacidade, nós devemos transformar a impressão para não nos identificar e não nos afogar em copo d'água, como se diz. Às vezes um problema é pouco e nós aumentamos o problema quando nos identificamos com ele. Então, para nos relacionar bem com o nosso ser, é preciso trabalhar com a morte psicológica, é preciso auto-observar para ver a manifestação dos eus e assim apelar à nossa Mãe Divina, a nossa Mãe Divina Kundalini, que todos nós temos uma mãe particular, um pai particular. Então, o trabalho da mãe é eliminar o defeito. Porém, é necessário que nós perceba o defeito, perceba que é um defeito, aceite que é um defeito, reconheça o erro e peça a ela que elimine. Então, aí ela pode eliminar, aí ela elimina. Porém, nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Então, o que nós devemos fazer é, então, observar e pedir à Mãe Divina que elimine os defeitos. Então, nós temos um pai e uma mãe interna. Então, precisamos nos relacionar com essas nossas partes internas de forma sábia, de forma positiva, de forma consciente, de forma inteligente. E temos os 24 anciões. Os 24 anciões são partes do nosso ser. São as 24 partes do nosso ser que nós precisamos nos relacionar de forma a nos aproximar do ser. Porque nós nos distanciamos do ser quando permitimos que os defeitos atuem, quando permitimos que a ira, o ciúme, a vingança, a luxúria, quando permitimos que esses defeitos usem a máquina humana, isso nós estamos nos afastando do ser. E a única forma de nos aproximar do nosso ser e das nossas partes internas é negando esses desejos, negando os eus, negar a nós mesmos. Assim, nós estaremos nos aproximando do nosso ser. Dessa forma, estamos nos achegando e vamos nos relacionando com essas 24 partes do nosso ser, que cada parte tem uma função. São umas inteligências superiores que atuam sobre nós. Então, se nós nos relacionamos, vamos mudando, vamos melhorando essa relação com essas partes internas, o nosso corpo físico, a nossa saúde vai melhorar. Já vamos perceber uma melhora na nossa saúde. Já estamos começando a regenerar o corpo físico. Não vamos sentir aquela fraqueza, aquele cansaço, aquele abatimento físico. Podemos andar, podemos nos movimentar o dia inteiro e não sentimos cansaço. Não nos esgotamos, porque o que nos esgota são exatamente os defeitos psicológicos. Esses defeitos, cada vez que atuam por qualquer dos centros, eles esgotam as nossas energias.
esgotam a nossa energia física, a nossa energia psíquica, a energia sexual, a energia vital, a nossa energia mental, todo tipo de energia, esses defeitos esgotam. Eles consomem, esvaziam o nosso corpo físico de energias. Então, no momento em que nós vamos trabalhando sobre nós, que é sobre esses 7 pecados capitais, vamos trabalhando nas manifestações diminutas, nós vamos tirando a ação desses defeitos e o nosso corpo vai se regenerando, porque ele não se desgasta, ele não gasta a energia de forma equivocada. Então, nosso corpo físico já vai se regenerando. A nossa saúde melhora. Melhora a nossa saúde, melhora o nosso relacionamento social, melhora o nosso trabalho, melhora com a família. Em todos os aspectos, vai melhorar a partir do momento, a partir de que nós trabalhe melhor essa relação conosco mesmo e com as nossas partes internas. Então, as nossas células recebem uma energia diferente quando nós eliminamos um defeito. Nós nos descarregamos dessa preocupação. As nossas células recebem uma energia diferente, recebem um ânimo. E nós não sentimos cansaço, não sentimos dores, nada. Que ultimamente, nesses tempos, se escuta as pessoas reclamarem, dói aqui, dói ali. A pessoa não sabe de onde que vem essas dores, não sabe a causa. Então, a causa são os defeitos psicológicos. Todos nos esgotam e provocam todo tipo de enfermidade. Por exemplo, a fornicação. A fornicação é a causa principal de todas as doenças, porque a pessoa se esgota, põe fora a sua energia, põe fora a energia sexual, que é essa energia que vai revitalizar o corpo. Então, a pessoa gasta essa energia em fornicação, põe fora, ejacula o sêmen, a mulher chega ao orgasmo. Então, isso debilita o corpo físico. As articulações dói, tudo dói. Hoje escutamos um jovem falar que tudo doía. Tudo doía. É um jovem adolescente. Ele reclamou. O outro perguntou, e aí, como vai? Ele disse, e tudo dói. Dói tudo. Perguntou onde dói? Não, dói tudo. E é um jovem. É uma pessoa que está iniciando a vida ainda, está iniciando a existência. Então, a energia sexual não é para ser jogada fora. A energia sexual é para transmutar, não é para ejacular o sêmen. O sêmen é um material, o sêmen é a matéria-prima que nós vamos criar os corpos, criar o corpo físico, solar, regenerar o corpo físico, o corpo vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. E assim nos reconectar com as partes superiores do nosso ser. Porém, é necessário transmutar as energias sexuais. Não é abstinência sexual, é o trabalho positivo com as energias. Esse trabalho se faz entre um homem e uma mulher. É um trabalho positivo com as energias sexuais. É feita entre um homem e uma mulher.
unidos sexualmente e transmutando a energia, transmutando através da coluna vertebral e chegando até o cérebro. Então, com essa transmutação, vai regenerar o corpo físico, vai regenerar o corpo vital, vai criar o corpo astral, o mental e o causal. Então, esse é o relacionamento que nós precisamos estabelecer com as nossas partes internas. Então, dentro de nós temos os 12 apóstolos, que no drama cósmico, esses 12 apóstolos representam um papel. Cada um desses apóstolos, lá no drama cósmico do Cristo, eles têm um papel. E nós temos esses 12 apóstolos dentro de nós. São partes de nós. São partes que estão dentro de nós, que são do nosso ser. Por exemplo, e cada um deles tem uma função. Como lá no drama eles tinham, cada um tinha uma função, tinha um papel. Dentro de nós, eles têm um papel. Lá no drama era alegórico, era um teatro cósmico. Ou é um teatro cósmico. E dentro de nós é a realidade, é o que esses 12 apóstolos desempenham dentro de nós, cada um trabalha, uma especialidade, cada um é especialista em alguma coisa. Por exemplo, Felipe é especialista em nos levar às outras dimensões. Se nós nos relacionamos bem com Felipe, nós vamos desenvolver a capacidade de desdobramento astral consciente. Vamos desenvolver a capacidade do desdobramento mental, de meditação transcendental. E isso é resultado do bom relacionamento com o apóstolo Felipe, o nosso apóstolo interior. Já Pedro, o apóstolo Pedro, nos ensina os mistérios do sexo. Então, nós temos essa partícula dentro de nós que nos ensina os mistérios do sexo. Então, cada apóstolo tem uma especialidade. E ele nos ensina, nos entrega essa sabedoria. Temos também os 72 apóstolos, que são outras partes de nós, que cada uma tem uma função, cada uma tem um trabalho, cada uma tem uma especialização dentro de nós. Tudo no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser. Então, é preciso revalorizar esses aspectos da relação humana. Precisamos estabelecer uma relação melhor, cada vez melhor com as partes do nosso ser. E assim, com esse trabalho, o trabalho de eliminação dos defeitos, que não é um trabalho de acomodação de defeitos, não é apenas saber e concordar que eu tenho defeitos, porque todos têm, mas é um trabalho de eliminação. Matar o defeito, morrer em si mesmo. O mestre Moria, Francisco de Assis, tem uma oração que ele diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. E as igrejas utilizam essa frase como um consolo, de que quando a pessoa morre, ela vai viver para a vida eterna. Porém, ele não está falando da morte física. Não é morrendo fisicamente que se vai viver para a vida eterna. É morrendo
psicologicamente, é negando a si mesmo que se vai viver para a vida eterna. Então, essa é apenas uma frase da oração de Francisco de Assis, que diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Porém, é morrendo psicologicamente, é eliminando essa legião que carregamos dentro de nós, que se manifestam de forma sutil, de forma até bondosa, muitas vezes, porém são defeitos. São os defeitos psicológicos que estão se expressando. Um ou outro desses defeitos, essas cabeças de legiões que se manifestam. Cada uma dessas legiões carrega dentro de si uma parte da nossa essência, uma parte maior ou menor. E isso está distribuído, está fracionado na nossa psique. Então, nós precisamos trabalhar os mais sutis pensamentos, os mais profundos sentimentos, quase imperceptíveis. Porém, quando nós trabalhamos com a autoobservação, nós vamos desenvolver esse sentido e vamos perceber cada vez mais sentimentos mais sutis. Quando talvez nós enxergamos uma pessoa, vem um sentimento muito sutil dentro de nós, de uma crítica sobre aquela pessoa, de um ciúme, de uma inveja, uma cobiça, de querer ser melhor que ela, porque igual nós não queremos ser. Sempre nós queremos ser melhor que o outro. Se nós vemos uma pessoa com uma bicicleta boa, nós vamos querer comprar uma melhor que aquela, porque igual nós vamos ficar igual a ele. Então, o ego não quer ser igualado, o ego quer sempre estar por cima. Um carro, uma casa, qualquer coisa, uma roupa, o ego sempre quer melhor do que a que ele viu no amigo, no colega, na pessoa desconhecida. Então, essas pequenas manifestações nós vamos nos capacitando para captar. E no momento que captamos esse sentimento sutil, pedir: Mãe Divina, mate esse defeito. Por que eu estou sentindo isso? Por quê? Só porque eu vi na outra pessoa? Não, isso não é um pensamento, não é um sentimento do meu ser. E, Mãe Divina, mate esse sentimento, esse pensamento, essa ciúme, essa cobiça, enfim, o que estiver sentido. E isso vai se desenvolvendo e nós vamos percebendo cada vez mais diminutos, cada vez os mais diminutos sentimentos, os mais diminutos pensamentos, porque se desenvolve em nós esse sentido da autoobservação, que é um sentido da essência. E assim vamos estabelecer um melhor relacionamento com as nossas partes internas e, por consequência, por lei de que se reflete no exterior o que está no interior, nós vamos então melhorar o relacionamento com o mundo exterior e com o nosso corpo físico, em todos os aspectos. Muito obrigado e boa noite.